E o Xodó Conversos de hoje traz a professora Glébia Gonçalves tratando do tema O Novo Ensino Médio. Glébia Gonçalves é do oeste da Bahia e faz doutorado em Currículos, Culturas e Diferenças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, minha gente! Estamos de volta com mais um programa Xodó Conversos. E o nosso Xodó Conversos hoje traz um papo muito sério com a professora Glébia Gonçalves. Glébia Gonçalves, que é de Riacho de Santana, no oeste da Bahia, e que faz doutorado em Currículos, Culturas e Diferenças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje nós estaremos tratando aqui do novo ensino médio. E a professora Glébia, com muita propriedade, vai estar falando, dessas propostas, dessas mudanças, desse mais novo ensino médio. A professora Glébia, que é minha amiga pessoal, para mim sempre minha, mas que também é minha colega de trabalho e pessoa com a qual já me debrucei assim por inúmeras vezes para contemplar questões que envolvem as políticas públicas educacionais, que envolvem o currículo. Especialmente nos últimos anos, temos confabulado muito e temos compartilhado de um mesmo olhar acerca do que está proposto para esse novo ensino médio. E a gente vai ver que, assim, embora traga um nome novo ensino médio, tem muitas coisas que realmente se apresentam como novas, outras não tão novas assim, mas o que especialmente a gente vai precisar estar refletindo hoje aqui é até que ponto esse novo atende de fato às perspectivas e às necessidades reais curriculares, especialmente sob o olhar de uma política pública educacional de coletividade, que contemple a coletividade. E em que medida esse novo ensino médio contempla também de fato o processo formativo do indivíduo, de maneira integral. Então, a que medida que preserva aspectos de um legado educacional que eu considero edificante, como a autonomia intelectual, como o senso de pertencimento pessoal e coletivo, referendando Paulo Freire, e ainda como se dá o processo de construção de conhecimentos significativos através da desconstrução, da reconstrução e da construção de conhecimentos pelo viés da pesquisa, pelo viés da observação, preparando o indivíduo para inferir e interferir no meio social. Então, essa segunda perspectiva, conforme propõe Pedro Demo, Então, esses três aspectos que eu considero um tripé, que nós consideramos, posso dizer assim, porque eu e Glébia já tratamos por diversas vezes dessa questão, que nós consideramos o tripé do processo educacional. Então é com muita propriedade, como eu já disse, e conhecimento de causa, que a professora Glébia Gonçalves vai tratar sobre a questão também do esvaziamento curricular, velado, que acontece a partir dessa nova tônica da Lei 13.415 de 2017. Vai falar ainda do foco da educação, o foco profissionalizante, que, segundo Foucault, tem como premissa o meio de produção,
O aumento da carga horária mínima, que passa de 2.400 horas para 3.000 horas, então 7 horas diárias na escola, e que traz uma ideia de que quanto mais horas você passa na escola, mais resultado você tem, especialmente com foco, né, voltado para as avaliações externas. E a gente vai ver ainda o fomento à flexibilidade curricular e a reflexão até onde isso realmente vai poder ser contemplado, vai poder ser efetivado e até que ponto isso afeta, né, toda uma classe, né, porque a gente vai ver aí algumas implicações no processo de formação dos professores, né, e a gente vai ter nessa perspectiva as faculdades particulares oferecendo cursos curtos, né, e que terminam também implicando para a promoção do esvaziamento ou da desestruturação das nossas universidades públicas de alguma maneira, né? Então, tudo isso vai estar respaldado pela BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que pela primeira vez aqui no Brasil a gente vai ter um currículo unificado e obrigatório, e até que ponto isso traz implicações, né, para as nossas políticas públicas educacionais e até que ponto isso se reflete na nossa sociedade. E a gente vai ver que essa BNCC ela vai se desmembrar, né, através das especificidades de cada estado. A Bahia, por exemplo, já está às vias de homologar o documento curricular referencial da Bahia. Tudo isso ainda arrematado pelos chamados itinerários formativos, né? Dentro de um contexto social, histórico, político e econômico que não podem e não devem ser ignorados. E fica então o grande questionamento, né? A quem interessa esse modelo de educação e sob qual olhar ele está sendo contemplado, ele está sendo estruturado. Enfim, já deu para perceber que o nosso xodó de hoje vai realmente trazer um papo sério, né, e necessário para que nós todos, sociedade como um todo, compreendamos essas novas políticas públicas educacionais e suas implicações, né, para o nosso meio social. Então, o Xodó Conversos de hoje tem um prazer imenso em receber os compartilhamentos desse novo ensino médio pelo olhar da professora Glébia Gonçalves. Olá pessoal, como Tatiana acabou de falar, eu sou a professora Glébia Gonçalves, eu faço parte do quadro de professores da Rede Estadual de Ensino Médio da Bahia e mais especificamente eu trabalho no Colégio Estadual Sinésio Costa, né, em Riacho de Santana, e atualmente, além de professora, né, e mãe de 2 crianças lindas, é claro, eu sou também aluna do curso de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço doutorado em Educação. E venho estudando sobre currículo, venho estudando sobre o ensino médio, né? mais especificamente sobre o currículo do ensino médio. E é para falar sobre esse assunto, né? No contexto das novas mudanças e novas propostas para o ensino médio do ponto de vista curricular, que eu venho falar com vocês essa noite, né? A convite da Tatiana, a convite aí de Caetano, né? E de toda a sua equipe. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a equipe do Xodó Conversas pela oportunidade, né, que vem sendo dada para a gente discutir um assunto de cunho tão relevante, né, da mais alta importância, ao meu ver, importância não apenas para nós que estamos diretamente dentro da escola, né, professores, alunos, de um modo geral, mas um assunto importante para toda a sociedade, né? Então eu agradeço o espaço
para a gente estar aqui falando e apresentando questões, né, de um assunto tão importante para todos nós. E parabenizar também a Tatiana, né, e toda a sua equipe por essa ideia, por esse projeto, né, e por estar oportunizando várias pessoas a mostrar suas artes, a mostrar suas pesquisas, né, a trazer assuntos tão interessantes aqui a toda quarta-feira. Então, eu quero começar a falar com vocês, né, sobre o contexto no qual a reforma do ensino médio, né, o chamado novo ensino médio vem sendo implantado, né, foi elaborado, né, e vem sendo implementado. E para isso, né, eu sei que o público do Xodó Converso é um público bastante diverso, né, então eu gostaria de trazer primeiro esse contexto, né, poderia dizer até um contexto complexo, um contexto de incertezas, né, um contexto de bastante dificuldades, em que a reforma foi idealizada, foi pensada e vem sendo implementada nesses últimos anos, né? Então, quero começar por aí. Então, considerando essa diversidade do público do Xodó Conversos, né, eu suponho que muitas pessoas que estão acompanhando o canal, né, e o programa no dia de hoje, não sejam pessoas diretamente ligadas à escola e à educação como um todo, né? E por isso, talvez, não estejam acompanhando as mudanças no ensino médio, né? E eu penso que seria interessante talvez fazer uma certa contextualização do cenário em que essa proposta foi elaborada, né? Em que a Lei 13.415 de 2017, né, que ficou conhecida aí como a Lei da Reforma do Ensino Médio, ela foi promulgada. Então é a partir da promulgação desta lei que a gente começa a ouvir a expressão novo ensino médio, né? Uma expressão não muito recente, né, acompanhada aí de um adjetivo novo, né, sabe-se que não é a primeira vez que o ensino médio vem acompanhando desse adjetivo, né, a expressão novo ensino médio não é recente. A professora Mônica Ribeiro, inclusive, já pontuou sobre isso, né, a professora da Universidade Federal do Paraná, ela vem acompanhando as mudanças no ensino médio, vem acompanhando a reforma do ensino médio e vem trazendo uma série de críticas, né, e mostrando que muitos conceitos que aparecem aí como novos, né, já foram conceitos que serviram de referência para a elaboração de diferentes referenciais, diferentes documentos curriculares, educacionais, desde a década de 1990, né, e alguns conceitos, inclusive, já foram muito criticados, né, já foram revistos e analisados, né, e de certa maneira sufocados. Mas por isso que até a própria professora Mônica Ribeiro vai falar, né, que essa questão do novo ensino médio, esse novo que traz aí, ela traz mesmo como um discurso empoeirado, né, um discurso sufocado, um discurso que não é bem um novo como se propõe, como se fala, né? Então, esse chamado novo ensino médio, ele vem aí, né, constituído de algumas coisas que são inéditas, sim, é interessante a gente deixar claro isso, né, algumas coisas a gente vai trazer aqui, considerando toda a política nacional brasileira, né, que vem sendo implementada nesses últimos anos. Então eu começo trazendo, né, em contexto, né, um contexto, como eu já coloquei, de enormes dificuldades, de incertezas, né, um contexto marcado por crises econômicas, por crises políticas, por crises éticas, né, como bem mencionou o professor Alfredo Veiga Neto. E por isso é interessante dizer que, ao meu ver, foi num contexto de um golpe jurídico parlamentar midiático, como nomeou aí o professor Pedro Nunes, da Universidade Federal da Paraíba, né, que a reforma do ensino médio foi pensada, né, foi elaborada e vem sendo implementada. Então, num contexto, ao meu ver, de um golpe, né, que a gente vai observar que a Lei 13.415 de 2017, ela advém, né, inicialmente de uma medida provisória aprovada muito rapidamente, muito emergencialmente, né, assim que o Michel Temer, né, assumiu a presidência da República logo após a saída, logo após o golpe, né, do qual a presidenta Dilma Rousseff, né, foi vítima. E aí a gente vai perceber que assim que o presidente Michel Temer assume o poder, né, no finalzinho de agosto, né, já em praticamente 31 de agosto de 2016, logo em seguida, no dia 22 de setembro de 2016, né, em menos de um mês, uma medida provisória, né, que é a medida provisória 746, ela vem
ela foi aprovada e só em fevereiro de 2017 é que essa medida provisória já foi rapidamente convertida em forma da lei, que é a Lei 13.415 de 2017, que é a lei da reforma do ensino médio, como já colocado para vocês aqui. Então, é num contexto de um golpe, né, do golpe jurídico parlamentar midiático, no cenário de disputas, né, entre empresários, entre políticos neoconservadores, né, e que, como afirma a norte-americana Wendy Brown, né, um cenário em que o neoconservadorismo flerta aí com o neoliberalismo, né. Então, é nesse contexto mais perverso do neoliberalismo, né, que a reforma do ensino médio, no conjunto de outras reformas, né, tais como a reforma administrativa, a reforma trabalhista, né, a reforma previdenciária, vem sendo aí aprovadas nesses últimos anos, né. Então eu venho acompanhando algumas pesquisas que mostram como as atuais políticas para a educação no Brasil têm deixado, por exemplo, em segundo plano, algumas metas que foram estabelecidas pelo PNE, né, Plano Nacional de Educação, lá em 2014, né, e que vence agora em 2024, né, tá próximo. E, assim, são um conjunto, né, de políticas que vem aí permitindo que instituições e fundações privadas, né, participem efetivamente ou ativamente, né, do processo de implementação de um currículo nacional comum, né, como a BNCC que a gente vai falar. E aí eu trago a professora Ângela Aguiar com Luiz Fernandes Dourados, né, que eles dizem assim, que essa prioridade dos projetos do MEC, né, demonstra um objeto de disputa entre grupos com diversos interesses, né, influenciados aí por instituições e fundações privadas, né, como por exemplo o Movimento Estudos para a Educação, Fundação Lehman, Movimento pela Base, Unibanco, né, aqui só para citar algumas, né, instituições privadas, né, que estão aí interessadas e que participaram efetivamente na construção de uma base nacional curricular comum e também na elaboração, né, da Lei 13.415 de 2017. Então é nesse contexto aí que eu situo as minhas considerações para a proposta de um novo ensino médio, né, e eu penso ser difícil falar da reforma do ensino médio se a gente não mencionar esse contexto como pano de fundo, né? Então a gente vai pensar agora quais são as mudanças, né? O que traz a Lei 13.415 de 2017, né? É sobre isso aí que a gente vai tentar falar um pouquinho agora para vocês. Então a Lei 13.415 de 2017, ela altera a LDB, né? A 9394 de 96 que a gente já conhece e institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Então, a lei estabelece, né, o aumento da carga horária anual do ensino médio, né, que passa de 2.400 horas para 3.000 horas, né, e defende aí a premissa de que os estudantes devam passar mais tempo na escola desenvolvendo as aprendizagens necessárias, né, em tempo integral, e nesse sentido prevê que os estudantes passarão pelo menos aí 7 horas diárias, né, dentro da escola, né? É uma das questões assim que merecem ser pensadas, né? Porque a gente sabe que as nossas escolas, do ponto de vista das estruturas físicas, elas têm muito pouco condições, né, de conseguir permitir com que o aluno, né, e os próprios professores também fiquem na escola, né, por um tempo diário, né, um tanto longo. Então isso demanda uma estrutura física, isso demanda toda uma reestruturação nos prédios escolares, né. E aí o currículo que vai orientar o trabalho nas escolas com os professores, né, com os estudantes, esse trabalho que vai ser desenvolvido entre professores e estudantes, será seguido por um currículo, né, um currículo oficial, unificado nacionalmente, né, que é a Base Nacional Curricular Comum. Lembrando, né, que é a primeira vez na história da educação brasileira, né, que a gente dispõe oficialmente de um currículo nacional, né, um currículo nacional obrigatório, unificado. A gente poderia ter que colocar assim, né, para ficar um pouco mais redundante, mas para poder a gente, né, falar com mais ênfase aqui. Então, embora no seu texto a própria BNCC rejeita, né, essa questão, esse caráter curricular, a gente entende que a base nacional, né, seja sim um currículo, né, um currículo oficial, nacionalmente, né,
e obrigatório e constituído aí por conhecimentos que supostamente essenciais, que funcionando de certa forma como um currículo prescrito, né, como norteador aí das avaliações, como até mencionou a professora Elizabeth Macedo, né. Então, as secretarias estaduais de educação, né, que em sua maioria elas são responsáveis pelo ensino médio no Brasil, elas vêm elaborando e organizando as suas propostas curriculares, né, baseadas aí na 13.415 e na BNCC, partindo da perspectiva, né, de uma formação baseada em competências, né, no conceito de competências. E de acordo com a lei, né, o currículo do ensino médio deve ser dividido aí em áreas de conhecimento e em itinerários formativos, né? Além de uma base, né, de uma base comum, nesse caso, né, o currículo deve ser composto por itinerários formativos, né? E aí essa base comum ela está aí, são as disciplinas, né, oficiais obrigatórias que estão aí previstas na BNCC, né? E aí diluídas aí, né, ou divididas em áreas do conhecimento. Então a gente tem, por exemplo, nesse sentido que a gente observa, né, que a lei deixa bem claro que somente as disciplinas de língua portuguesa e matemática, elas estão colocadas como obrigatórias nos 3 anos de ensino médio, né? Não é que as outras disciplinas elas não estejam, elas não aparecem, só que elas aparecem de um modo, né, ainda de um modo em que os estados, né, e os elaboradores das suas propostas estaduais, né, possam decidir, né, de que maneira esses outros componentes curriculares vão ficar, né. Aí entra aí a filosofia, a sociologia, a geografia, né, outras disciplinas da área de ciências naturais, né. Então, por exemplo, a carga horária de cada disciplina dessa ficará muito sobre a responsabilidade e a carga dos estados, né. Então, a gente tem percebido que alguns estados, por exemplo, têm reduzido a carga horária do ensino de química, do ensino de geografia, do ensino de história, do ensino de física, de biologia, né? Porque somente o português, né, e matemática é que é obrigatório nos 3 anos de ensino médio. Isso significa dizer, né, explicando melhor, que um aluno que entra no ensino médio hoje no primeiro ano, ele pode ter em seu currículo química, geografia, história, biologia ou não, né? Talvez ele tenha essas disciplinas apenas ofertadas apenas em um ano, né, dos 3 anos de ensino médio, por exemplo, né, só para poder assim ilustrar aqui. E aí é importante, né, falar também, né, que ainda que no texto da medida provisória, né, lá 746, lá em 2016, o ensino de sociologia, de filosofia, educação física e arte, né, haviam sido retirados da obrigatoriedade como componentes curriculares para o ensino médio, né, houve aí uma repercussão negativa em relação a isso, né, com a retirada dessas disciplinas, principalmente por professores, né, pesquisadores nas universidades. Houve um movimento, né, intenso naquele contexto. E aí, quando essa medida provisória foi convertida na Lei 13.415 de 2017, revogou essas mudanças, incluindo aí a previsão da obrigatoriedade desses componentes, só que dessa vez por meio de estudos e práticas, né? Então, desse modo foi mantida, né, a revogação aí do inciso 4 do artigo 36 da Lei 11.000, né, 684 de 2008, que exigia naquele contexto, né, o ensino médio obrigatório para filosofia e sociologia, né? Então, a gente continua com sociologia, com filosofia, sim, mas por meio aí de estudos e práticos, e como eu já coloquei, né, a carga horária dessas disciplinas fica muito à mercê e a critério de cada rede estadual. Então, além da divisão de uma base nacional comum, né, o currículo ele será composto também pelos chamados itinerários formativos, né? Esses itinerários eles se traduzem na composição de componentes curriculares da base comum e esses componentes deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos, né, chamados arranjos curriculares. Então, a lei aponta o seguinte, que através desses itinerários formativos, os estudantes terão possibilidade de aprofundar os seus estudos em uma ou mais área de conhecimento, né? Por exemplo, se ele quiser aprofundar seus estudos na área de linguagens, ou na área de ciências da natureza, ou de matemática, né? Ou de humanas,
ele poderá ter essa oportunidade, né? E aí, tanto no sentido acadêmico, né, para a formação e também para a formação técnica, como também para a formação profissional. E de acordo com a portaria 1432, né, de 28 de dezembro de 2018, itinerários formativos, eles são entendidos como um conjunto, né? Essa portaria traz os itinerários formativos como um conjunto de situações em que atividades educativas, né, deverão ser ofertadas aos estudantes, que poderão escolher, conforme o seu interesse, né, em que área aprofundar e ampliar aprendizagens, né, ou até mais de uma área do conhecimento, né, e também da sua formação técnica e profissional. E é por levar em conta essa questão dos itinerários formativos, né, nessas possibilidades aí talvez de escolha, né, que a proposta do novo ensino médio alude aí essa questão de uma nova arquitetura, né, de uma flexibilidade, né, como um princípio da organização curricular e, né, e traz essa questão como um novo, né, a proposta de um novo ensino médio ela vem baseada nesse argumento, nessas possibilidades aí. Então, a gente sabe que não é realidade de todas as escolas, mas de um modo geral as escolas brasileiras, né, faltam professores, falta estrutura física, tem uma série de outras questões que nos envolvem, né? E assim a gente pode perguntar, né, em que medida, né, esses estudantes terão condições realmente de escolherem qual área do conhecimento que eles vão se aprofundar, né? Então isso está muito claro ainda, isso ainda é muito nebuloso para a gente, né? Principalmente para a gente que está na escola de ensino médio. Então, quando a gente tem acesso ao texto da lei, a gente vai perceber que não é bem assim, né? Que não é bem uma opção. Que a lei deixa muito claro, né, que isso vai depender da oferta pelo sistema educacional, né? Então, isso vai ficar muito a critério também dos estados. De como cada estado vai organizar e das condições da rede, né? Da rede de cada estado e das escolas e de suas especificidades, né? Então, como afirmou aí a professora Cissan da Unicamp, né? Há aí uma inverdade para ganhar o apoio dos estudantes, né? Essa questão das escolhas, das possibilidades de escolhas. A escola onde eu trabalho, por exemplo, né, faz parte de uma das escolas pilotos, né, que dentro de um conjunto aí de 565 colégios da rede estadual da Bahia aderiram aí à proposta, né, do novo ensino médio. E na visão de quem é professor dessa escola, a gente ainda não consegue enxergar de que modo que o estudante poderá fazer essa escolha, né? Então eu particularmente tenho achado que isso realmente não passa de uma propaganda, talvez uma propaganda enganosa por parte dos idealizadores, né? Pelo menos até o momento. Então, voltando à BNCC, é importante dizer também que esse documento ele foi apresentado à sociedade como um documento único que integrava as 3 etapas de educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em 2 versões anteriores a esta última versão que foi aprovada aí, né, em 2017 para as 2 primeiras etapas, educação infantil e ensino fundamental, e 2018 para a etapa do ensino médio. Então, no que se refere especificamente ao projeto de construção de uma proposta curricular comum para o ensino médio, né, a BNCC, é importante a gente dizer que esse currículo, né, como uma ação política, ela permaneceu nas gestões aí dos ministros do MEC, Mendonça Filho, né, e Rocieli Soares da Silva. Mas nas gestões dos ministros anteriores, né, como Cid Gomes, Renato Janine Ribeiro, Heloísio Mercadante, já se desenhava a construção de uma base nacional comum, né, quando o Estado brasileiro ainda estava sob a liderança, inclusive, da presidente Dilma Rousseff em 2015, né. Então, depois, desde aquele ano, né, daquele momento, já era possível observar o interesse de certos grupos políticos e empresariais em dar prioridade a um projeto que instituísse um currículo nacional para a educação básica. Contudo, antes do golpe, né, as ações para a elaboração de um currículo nacional contaram com a participação em seu processo de formulação, em seu processo de elaboração, de comissões constituídas de profissionais, de especialistas, de universidades públicas, né, brasileiras, né, de grupos de pesquisas, né, e do campo educacional, né, como um todo, né, do próprio Conselho Nacional de Educação, né, da Undime, né, da CONSED, né, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, então bem como de representantes da classe empresarial, né, organizadores, né, de um movimento
pela Base Nacional Comum. Então, de toda essa mobilização, foram divulgadas aí para consulta pública 2 versões da BNCC em 2015 e 2016, anteriores a essa versão que foi aprovada em 2017 e 2018. Então, no pós-golpe, né, alguns grupos e associações de pesquisas vinculadas às universidades públicas, principalmente comissões constituídas por profissionais e especialistas de universidades e do campo educacional, eles foram excluídos, né, dos debates, das versões anteriores da BNCC, né, e aí a gente tem aí algumas pesquisas, como por exemplo pesquisa da professora Ângela Aguiar, né, e Luiz Fernandes Dourado, que mostram isso, né. Então, eles foram completamente, e a versão que a gente teve aprovada, ela foi completamente modificada, né, e homologada aí em 2017, somente uma versão para a educação infantil e ensino fundamental. A versão do ensino médio ela só foi aprovada mesmo em 2018, né? Então, na verdade, para a versão do ensino médio ser aprovada, esperou, né, todo o contexto da aprovação da Lei 13.415 de 2017. Então, durante esse intervalo de tempo, né, dezembro de 2017 a abril de 2018, a BNCC da etapa do ensino médio, ele sofreu alterações. Ela sofreu alterações para atender a organização curricular que estabelecida pela Lei 13.415 de 2017. Então, foi todo um processo, né, de disputas, né, que a versão homologada da base, né, a publicação em 2018, né, que a gente tem hoje, incluindo, no caso, todas as etapas da educação básica, a gente entende que é parte de um projeto unificado, de unificação curricular, né, e que a reforma do ensino médio ela articula-se a esse projeto, né. Então, como eu já mencionei algumas pesquisas, mas existem várias pesquisas, né, que vêm mostrando isso para a gente, né. A gente pode citar também, além da professora Ângela Aguiar, do professor Luiz Fernandes Dourado, a gente pode falar também do professor Álvaro Hipólito, né, da professora Lise Casimiro Lopes, enfim, né, a gente tem vários grupos de pesquisas nas universidades públicas, né, estudando todo esse processo e as disputas e os interesses que estão por trás aí dessa questão do ensino médio, da reforma do ensino médio, né, e muitas dessas pesquisas vêm mostrando que parte dos interesses aí é justamente para atender aos reclames, né, do mercado, do capitalismo neoliberal que a gente tem visto aí nesses últimos anos, né? Então, assim, parece que esse projeto ele nasce de uma ação articulada, né, entre estados e entre o Estado, né, atual e várias empresas. Então, esse ponto eu considero muito importante porque a reforma do ensino médio prevê parcerias entre o público e o privado, né? Então, ela prevê as formas de investimento das empresas nas formações de jovens e estudantes do ensino médio. Então, quando a gente lê os documentos que tratam da reforma, a gente observa uma forte perspectiva para o mundo do trabalho, por exemplo, né? Inclusive, um dos 4 eixos, né, estruturantes para os itinerários formativos, por exemplo, é o empreendedorismo e projetos de vida com foco na profissionalização dos jovens estudantes. Então, o projeto de vida, por exemplo, é muito voltado para a perspectiva do mercado de trabalho, né? Não é um projeto de vida, né, que a gente imagina, né, na perspectiva do estudante, né, como que ele quer ser, que pessoa ele quer ser, né, que jovem ele quer ser, né, que indivíduo, que cidadão ele quer ser. Não é nesse sentido, não. O projeto de vida, né, que a BNCC traz, né, que essa reforma traz, é voltado para a perspectiva do mercado de trabalho, e não um projeto pensado na perspectiva, né, de diminuição, por exemplo, das desigualdades sociais, né, de que ser humano eu quero ser, quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos, não. É voltado mesmo para o empreendedorismo, para o mercado de trabalho. E isso é importante a gente deixar bem claro, né, que essa é uma das intenções. Então, nesse sentido, né, uma outra questão importante que merece ser dita é em relação ao foco a uma educação técnica e profissional. A Lei 13.415, né, dispõe que, a critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto um itinerário formativo integrado, né, que traduz aí na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum, como a gente já colocou, e dos itinerários formativos. Então, a critério de cada estado, a critério dos sistemas, né, estaduais, poderá haver aí uma ênfase na educação técnica e na educação profissional. Quem está na escola sabe que
não muito, né, a critério, a gente vai perceber que há verbas para isso, né, e como nossas escolas são muito carentes, né, de recursos financeiros, de um modo geral, é interessante colocar que as escolas elas aderem a essas propostas, né, tendo em vista aí serem beneficiadas com verbas, com recursos financeiros, até também para poder fazer suas reformas estruturais, né, até para poder comprar material pedagógico, né, principalmente diante desse corte de verbas, né, nas áreas sociais, né, incluindo a educação. E para ofertar os itinerários formativos e o cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, né, com instituições que fornecem educação à distância, que geralmente são as instituições privadas. Então, assim, por exemplo, o estudante poderá pegar um curso numa instituição privada e trazer esse certificado para a sua escola pública que contemplará como parte da sua carga horária de ensino médio, né? Então, um dos interesses muito ligados aí aos grupos empresariais, né, está muito relacionado com isso, né? Por exemplo, o total de horas do ensino médio, esse total da ampliação da carga horária que a gente viu no início, que é uma das questões que a propósito do novo ensino médio, né, os documentos e que os elaboradores aludem, né, é de certa forma que trazer essa parceria público-privado, né, no caso de que a parte da carga horária poderá ser realizada em instituições privadas, né, em cursos ofertados por essas instituições. Então, nesse caso, é importante não confundir, por exemplo, ensino remoto com ensino remoto emergencial com ensino à distância, né? A gente está falando de ensino à distância mesmo, né? E com esse foco na educação profissional é que, por exemplo, o ensino da área de ciências humanas e artes, né, vem sendo desvalorizado, né? O conhecimento, por exemplo, da filosofia, das ciências sociais, da história, da geografia, das artes, né? Da cultura, dos esportes, né, como elementos considerados assim essenciais aos seres humanos, parece que vai assim se diluir, né, em nossas escolas e ganhando fôlego aí aquilo que é relativamente econômico, né? A intenção, né, pelo que me parece, é produzir mesmo um sujeito econômico, né, o chamado homo economicus, né, citado aí, pensado pelo filósofo Michel Foucault. Então a gente vem pensando, né, e como resistir, né? Como nós, professores, né, e professoras, principalmente nós, professores da área de ciências humanas, né, que estão sendo muito massacrados, né, e praticamente desvalorizados, que já éramos, mas com esse conjunto de reforma isso se intensifica, né? Como é que a gente pode pensar? Como é que a gente pode pensar num outro currículo para as nossas escolas? É possível, né? Eu acho que esse é o nosso desafio que a gente precisa trazer aqui, pelo menos como fechamento do nosso programa de hoje, né? Então, para encerrar, eu gostaria de destacar que a elaboração e a homologação, né, desses documentos baseiam-se em algumas justificativas, e eu cito aqui algumas justificativas, né, apresentadas, né, no texto referente à exposição de motivos da medida provisória 746 de 2016, dentre os argumentos, né, apresentados na exposição de motivo para a elaboração dessa medida provisória, acompanha aí, por exemplo, que o ensino médio, né, um descompasso no currículo, né, entre a legislação e a legislação para o ensino médio, o que os jovens, né, formados nesse nível de ensino apresentam, um currículo extenso, um currículo superficial, um currículo fragmentado, contando com 13 disciplinas não adequadas para o mundo do trabalho, né? Outra justificativa utilizada também foi de que os resultados do ensino médio perante o IDEB, né, eram ruins, né, são ruins, e demonstrando aí uma redução na proficiência também de língua portuguesa, de matemática, que precisa ter foco nessas disciplinas, mudanças demográficas, enfim. Há uma série de justificativas, né, que foram sustentadas aí para a elaboração dessa reforma. Então, não estou dizendo que esses dados sejam falsos, né? Que, por exemplo, que essas questões não sejam, né, trazidas aí, que não sejam realmente verdadeiras, mas o fato, né, que a gente precisa ficar mais atento como é que esses dados, como é que, por exemplo, a questão do IDEB, né, a questão das avaliações, como é que esses dados são interpretados e com quais objetivos eles são também produzidos, né?
Então, por exemplo, muito se compara, né, os resultados da educação brasileira com os resultados de educação de países europeus, né? A gente sabe que as questões socioeconômicas, né, dos países são diferentes, né? Então, como comparar esses dados educacionais, né? Se os investimentos na educação em outros países, em países ricos, né, são uns, e nos países de periferia, países pobres como nossos investimentos na educação são outros, né? Estão muito aquém, né? Então, como fazer avaliações bastante padronizadas e querer resultados semelhantes, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso, como é que esses dados chegam até nós. Então, além disso, né, não dá para a gente aqui explorar muito aqui, mas a questão da reforma do ensino médio também se desdobra em outras questões, né, como, por exemplo, da formação de professores. Existem muitas empresas, né, de curso de formação docente, né, de consultorias pedagógicas de olho nesse processo de formação e com a intenção de desvalorizar os processos de formação que são realizados historicamente pelas universidades públicas. Então, cursos oferecidos pelas faculdades de educação, de ciências humanas, né, por exemplo, que estão ameaçados e sendo substituídos por cursos aligeirados, ofertados por instituições privadas, né, que formam um grupo muito interessado com a reforma do ensino médio, a gente vem percebendo que esses grupos é que vêm tomando a cena, né, que vêm sendo aí interessados nesse processo de reforma. Então, recursos financeiros, por exemplo, estão vindo para os estados, para as escolas, né, para que essas façam investimento na formação docente por meio de contratação de consultorias, de empresas de consultoria, né, ou seja, uma forma de direcionar parte do dinheiro público para o setor privado. Então, há uma visão, né, de que o professor ele precisa ter domínio do conteúdo que ele vai trabalhar, né, de práticas, a didática que ele vai utilizar. Então, é um ponto que a gente precisa pensar, senão a gente entra nessa lógica aí, né, mercadológica, sem perceber, né? Então, a reforma do ensino médio se desdobra, né, em várias outras questões, inclusive aí a questão da formação de professores. Então, na verdade, está tudo muito nebuloso ainda, né? Encerrando aqui, é interessante colocar que não está muito claro ainda, é tudo muito nebuloso. Professores e estudantes sabem muito pouco a respeito dessa reforma. Além disso, documentos em cada estado estão sendo construídos, a exemplo do documento curricular referencial da Bahia, né, que esteve sobre a consulta pública entre os meses de julho a agosto, né, desse ano, e que deve estar aí sendo logo disponível para a gente aqui na Bahia, sendo aprovado, né? Muitos estados ainda não aprovaram, né, não elaboraram, ainda estão em fase de construção de suas propostas. E agora sim, finalizando mesmo, né, precisamos pensar em formas de resistência, né, não estou falando aqui assim de resistência no sentido de recusar a trabalhar, de recusar a entrar na sala de aula, não é isso, não. Mas trabalhar, né, com o que está sendo posto, com cuidado de não entrar nessa lógica empresarial, das aprendizagens, da formação de mercado de trabalho, né, e não perder de vista aquilo que a gente construiu, né, com muito suor no processo de redemocratização do Brasil na década de 1980, né, que culminou, inclusive, parte disso culminou na LDB de 96, que é a formação de uma juventude preocupada com as injustiças sociais, né, e que a escola pública possa fomentar a formação de indivíduos com fome, com sede de justiça social, né, oportunizar aos jovens e a nós que estamos na escola o acesso, sim, à filosofia, às artes, à história, né, e às formas de brincar, de contar causos, né, de utilizar as danças, as músicas para se expressar. Isso porque a escola não pode ser somente um lugar de saber científico, né, constituído aí como um saber único, né, verdadeiro, né, ou um ponto do desenvolvimento do empreendedorismo, né, dos cálculos e da gramática, né. É também espaço disso, mas é espaço também de outros saberes, né. E eu finalizo agradecendo a Tatiana e ao Xodó Conversas, né, pela oportunidade, pela confiança. O que eu trouxe aqui advém da minha formação, né, do meu contato com meus colegas, com minhas colegas do Colégio Estadual Sinésio Costa, né, a quem eu deixo aqui os meus agradecimentos e meu abraço, né, com esse povo que eu adoro. E também com o meu grupo de pesquisa, né, da pós-graduação na UFMG, né, a rede também, a rede nacional em pesquisa, né, liderada aí para diversos professores aí pensando nessa reforma do ensino médio, né, que são grupos que vêm me oportunizando a aprender e a pensar a escola
né, para além de um projeto de vida, né, entre aspas aqui, financeiro, técnico e pragmático, né, um projeto de vida diferente, né, de forma que possa atender as diversas juventudes brasileiras, né. Então é isso. Eu agradeço pela oportunidade, né, e um abraço para vocês e obrigada. Ela é realmente espetacular. Tenho uma profunda admiração pela profissional, pela pessoa que é Glébia Gonçalves. Além da gratidão eterna, né, que eu tenho por ter contribuído no processo educacional dos meus filhos. Ela realmente fala com muita propriedade e clareza, nos faz um desenho bastante legítimo dessa nova proposta curricular do ensino médio. Como já disse anteriormente, comungo das suas colocações e não poderia deixar de registrar, de evidenciar a sua fala final. Sejamos resistentes. Porque um projeto de vida, ele não pode se acabar apenas na questão econômica, na questão da produção, na questão do sistema de produção, do sistema financeiro, né? Esse modelo de escola tecnicista, ele termina por esvaziar, né, tantos outros saberes, tantas outras vivências e perspectivas de vida que devem ser garantidas através das políticas públicas educacionais. O meu, né, o seu Xodó Conversos agradece, né, os preciosos compartilhamentos dessa grande profissional que é a professora Glébia Gonçalves. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas não sem antes pedir a vocês que continuem compartilhando, né, os nossos conteúdos com os amigos, com os grupos de amigos nas redes sociais. Conheça também um pouquinho mais do Xodó Conversos através das redes sociais, nosso Facebook, o nosso Instagram, @Xodó Conversos, tudo junto, sem acento em minúsculo. Também queremos agradecer a parceria de Dona Farda, que atua no mercado na confecção de uniformes. Conheça a Dona Farda através do @Dona Farda, tudo junto, em minúsculo, pelo Instagram. Agradecemos ainda ao IDERB, à TVE, à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Fé, amor, gratidão.